Não dá para ver de onde ela está sangrando. Jesus. Cristo. 159. Vá em frente, verifique seus sinais vitais. Uma mulher negra foi atropelada e está bem machucada. Esses foram os momentos em que policiais da Flórida atenderam a uma mãe baleada fora do apartamento, supostamente pelo namorado. Acho que sim. Tudo bem. Vamos explicar as causas do tiroteio e como o suposto assassino quase fugiu para outro estado. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner e trouxemos essa história há poucas semanas. Deputados na Flórida afirmam que um homem atirou mais de 15 vezes na namorada antes de supostamente atropelá-la com o carro dela. Houve um tiroteio aqui. Em 2 de janeiro, deputados foram a um complexo de apartamentos no condado de Escambia, Flórida. Lá encontraram Micaela Tucker, de 30 anos, conhecida pelos entes queridos como Estrela. Ela sofria ferimentos graves enquanto os vizinhos a socorriam. Será nos fundos do condomínio? Não posso Dizer de onde ela está sangrando. Jesus Cristo. 159. Vá em frente, verifique seus sinais vitais. Mulher negra atropelada, está bem machucada. Muito ferimento por arma de fogo. Com certeza. Possíveis tiros. Tenho certeza que quebrei a perna. E ferimentos na cabeça. Ela tem um pulso fraco. Deixa eu pegar a declaração de endereço de atendimento. Outras unidades estão chegando. Precisamos montar um perímetro pequeno para as evidências. Ela, Brady. Então, reanimação cardiopulmonar? O contato direto não revelou sua localização, só afirmou que estaria lá na chegada de vocês. Ele tinha receio de checar a vítima. Reanimação cardiopulmonar, siga. Essas instruções. Exponha nossas crianças. Após descobrir o peito do paciente, retire o pacote branco quadrado do LEIDA, declaração de endereço de atendimento. Rasgue o pacote branco ao longo da linha pontilhada e remova as almofadas. Remova totalmente uma almofada branca do plástico azul, puxando pelo canto com fita. Retire completamente uma das almofadas brancas do plástico azul. Comece puxando pelo canto com aba. Coloque a almofada sem o plástico azul no peito nu do paciente, conforme mostrado. A almofada policial pode ser colocada em qualquer dos 2 locais indicados. Não toque no paciente. Não toque nela. Analisando o ritmo cardíaco. Por favor, aguarde. 159. Conexão do declaração de endereço de atendimento. Analisando o ritmo cardíaco. Não é necessário. Siga as instruções de reanimação cardiopulmonar. Coloque a base de uma mão no centro do peito, entre os mamilos. Coloque a base da outra mão sobre a primeira. Incline-se sobre o paciente com cotovelos esticados. Precisamos procurar por cápsulas frias. É muito importante. Tira tudo pra fora, ele está na gaveta. Pressiona, 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 pressiona. Nós. Não precisamos disso. Pressiona, pressiona. Só continue fazendo o... Pressione, 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 pressione. Policiais realizaram reanimação cardiopulmonar em Estrela Michael até a chegada dos paramédicos. Sim, tem um ferimento de tiro aqui. Pressiona, 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 pressiona. Pressiona, pressiona.
Pressiona. Pressiona, 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 pressiona. Pressiona, 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 pressiona. Pressiona, pressiona. Pressiona. Muita pressão. Você localiza todos os... Pressione, pressione, pressione. Pressione, pressione. Pressione, pressione. Pressione, pressione, pressione. Pressione, pressione. Pressione, pressione, pressione. Pressione, 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 pressione. Pressione, 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 pressione. Não faço ideia. Toque no paciente. Nós não sabemos. Isso foi tudo o que vimos quando chegamos aqui. Sim, por enquanto. Encontrei uma cápsula de bala aqui. Comece a marcar elas. Coloque esse poder na minha cabeça. Estou coberto de sangue. Sim. Alguma coisa sobre uma segunda vítima? Foi tudo o que achamos e viemos direto. Tiros e possível atropelamento por veículo. Literalmente agora. Juntando-se ao punho. Para fazer o quê? Pressionar. Pressionar. 159. Vá em frente. Estamos recebendo uma ligação. Ligue para os números da nota. Ele disse que recebeu um cheque de Charles Downey informando que a estrela morreu em 2034. Vou cuidar disso quando puder, estou ocupado. Eu sou de 2013, eu também tenho pessoas. A menos que alguém mais possa ligar para eles. Agora, aquela última informaçãozinha que chegou pelo rádio da polícia seria uma grande pista para capturar o suposto assassino. Vou explicar mais daqui a pouco. Mas durante esse momento intenso, os socorristas estavam apenas preocupados em salvar a vida de Star Michael. Tente observar a maioria dos... Só deixe... De lado. Deixe isso, eles estão bem. Deixe-os fazer o trabalho deles. Vamos lidar com as evidências depois. Senhor, ao tentar colher a digital, ele segurou a mão dela e colocou em cima da coisa. Pensei, sério? Estou coberto de sangue. — 37 tentando localizar o apartamento. Ela precisou ser levada rapidamente ao hospital. Durante a coleta de evidências, os policiais souberam que Star Michael tinha uma filha e temeram outra possível vítima. Carol 18.105. Acho que sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Ainda não sabemos. O que é isso? 37. Então não sei como. Fim de jogo pelo rádio não é 314. Não ouvi nada disso porque estava com ela. Não faço ideia do que foi dito no rádio. Vamos cobrir isso. Bem aqui. Isso não é um fragmento? Isso é um fragmento. Sim, tem. Ok. Sim, está literalmente. Bom, ok. Sim. Sim. Ok.
Pegue o máximo que puder. Você vai ter que fazer isso. Assim que eu vi o reforço sagrado ali. Esta é a cena, mas bem ali, onde ele está, é o apartamento. Eu acho que aquela é a camisa dele, talvez. Há uma cápsula ali. Depois elas ficam espalhadas em uma extremidade do carro. É isso que eu não acho. Não. Eu tive um lampejo humano. Vamos fazer uma segunda varredura no carro, só para ter certeza. Sim, a vítima é uma mulher. E então nós temos... Ei, Clint, você viu meu polidor de lanterna? Pra quem eu entreguei? Provavelmente pro 30 ou 30. Provavelmente. Onde ela foi? Ela está... Entrevistando pessoas. Sim, só faça uma varredura nos carros. Certifique-se de que nenhum desses caras entre no prédio. Você pegou minha lanterna? Pra onde você está indo? Então tem um cara, né? Tô esperando a gerente do imóvel. Espera aqui em cima. Espere aqui, ela chega já. Não, só jogue aí atrás. Vamos nos livrar de tudo. Acho que olhamos lá fora, os proprietários já estão lá. Ele disse que lá... Uma judia negra Cherokee está aqui fora. Quem é essa mulher não registrada na conta do filho? Esse é o carro dela. Ela sempre estaciona aqui. Eles não têm certeza se é ela, mas esse é o carro que eles viram saindo depois dos tiros. Ok. Temos outro? Não, tem uma criança. Tem um pequeno silêncio. Então era para ter um Jeep Cherokee preto aqui. O morador e a esposa afirmam que esse é o carro que já vimos antes. Certo, é o Jeep preto. Alguém já passou a placa para a central e tudo mais. Certo. Mas o que eu estou dizendo é que tipo isso é. Uma criança muito pequena, certo? E a criança pequena se foi. Sim. Apenas despache, não sobre uma criança pequena. 159. Tudo bem. No meio disso tudo, há uma criança pequena envolvida. Não temos certeza neste momento se é filho da vítima ou não, mas a criança está desaparecida no momento. Hagen disse algo sobre... Charles deveria estar com o pai em Matters. Tenho 26 anos. Então meio que estou ocupado aqui. Tudo bem, obrigado. Então, apenas nosso suspeito. Deixa esse grupo saber disso. Tudo bem. Ele provavelmente está revidando. Falei que foi enviado e sabe do meu caso com o celular. Não saiu fumaça. Vocês são bons. Você sabe do que estou falando? Sim, estou coberto de sangue, mas estou bem. Felizmente, o filho dela ficou bem, mas para Star Michael, sua própria vida teve um fim trágico. Ela morreu no hospital pelos ferimentos. A busca pelo assassino começou e os investigadores tinham duas pistas. Primeiro, precisavam achar o filho de Star Michael, que depois foi encontrado seguro e sem ferimentos. No meio do caos para salvar a vida dela, os policiais souberam que a criança estava com o pai, que avisou as autoridades. O pai do filho de Star Michael disse que foi procurado pelo namorado dela, Charles Carson Dowdy. Charles supostamente disse ao pai da criança que sabia que Star Michael estava morta e que não queria falar sobre o que aconteceu. À primeira vista, parece que Charles pode estar envolvido. Essa é a primeira pista.
Segunda pista, os investigadores precisavam localizar o Jeep Cherokee de Star Michael, citado no vídeo da câmera corporal, que não estava em seu estacionamento habitual. Um homem teria ligado para o 190 naquela noite, afirmando ter ouvido sobre o tiroteio e reconhecido o condomínio de apartamentos. Ele reconheceu porque costumava deixar seu colega de trabalho lá, ninguém menos que Charles Carson Daugherty. Charles teria confessado ao colega que atirou em Star Michael cerca de 16 vezes. Charles disse que estava com Star Michael mais cedo, e tudo estava bem. Então algo o deixou furioso e ele atirou nela várias vezes. Com várias pistas sobre Charles, os investigadores precisavam achá-lo. Com o carro de Star Michael, eles conseguiram. O Jeep Cherokee de Star Michael teria furado um pneu enquanto Charles tentava supostamente fugir para o Alabama. Charles disse à colega que estava sob uma ponte indo para Mobile, Alabama, esperando alguém verificar o pneu do carro. A colega de trabalho teria incentivado Charles a se entregar, mas Charles supostamente disse que estava com medo. Logo depois, a polícia o alcançou e ele foi preso. Charles teria a arma no console central do Jeep de Star Michael e disse 4 palavras ao ser preso. Minha vida acabou. Ele foi extraditado para a Flórida e acusado de homicídio em segundo grau. Está preso desde então. No fim de agosto, promotores federais também o acusaram. Um grande júri federal o indiciou por perseguição, violência doméstica interestadual, assassinato com uso de arma de fogo, disparo de arma de fogo durante um crime violento e posse de arma de fogo por um condenado. Ele se declarou inocente e o julgamento federal está marcado para o próximo mês. Se ele for condenado, pode pegar prisão perpétua. Agora estou acompanhada pela instrutora de aplicação da lei, Sonia Slaughter. Sonia, é sempre um prazer te ver. Sabe, esse vídeo da câmera corporal foi realmente chocante. Dá pra ver claramente os socorristas fazendo o melhor para salvar a vida de Star Michael. Mas qual é a sua reação ao ver aquelas imagens tão chocantes e gráficas da câmera corporal? Bom dia e obrigada por me receber como sempre. Ai, meu Deus, essas histórias são tão de partir o coração, fico tão visivelmente abalada. Elas te fazem tremer visivelmente. As imagens das câmeras corporais mostram um nível de detalhe que a maioria das pessoas não vê, como as autoridades respondem, como os primeiros socorros chegam, o serviço de atendimento móvel de urgência e até mesmo as pessoas da comunidade. Sabe, eu estava realmente pensando sobre isso, né, sobre o trauma pós-secundário e tudo mais para as autoridades, para o serviço de atendimento móvel de urgência. Fico feliz que eles tenham borrado o corpo de verdade, mas é uma cena angustiante ver isso. Agora que sabemos que essa jovem linda estava caída no chão no estacionamento da casa dela e todo mundo vendo isso de forma tão clara, tão horrível, e os detalhes são impressionante o que ele fez com ela. Certo. E então, sabe, eu estava pensando que talvez, quando recebemos esse vídeo da câmera corporal outro dia, eu pensei, ok, talvez possa ser um caso de efeito espectador, mas na verdade esses vizinhos fizeram o melhor que podiam enquanto esperavam que mais socorristas chegassem ao local. Mas eles ficaram com ela o tempo todo. Admiro muito isso pelo que vimos no vídeo. No meio do caos, tentando entender o ocorrido e salvar Star Michael, como os policiais decidem entre ajudar a vítima ou coletar evidências, descobrir o que houve e achar o assassino ou suspeito? Como avaliam as opções ao responder a uma cena assim? Sabe, eu estava observando esses detalhes minuciosos. E digo minuciosos porque quando você está respondendo a um crime assim, você realmente quer garantir que a vítima receba as medidas de salvamento necessárias. E é por isso que tantas pessoas precisam responder. E, sabe, a jovem policial, a policial que estava realmente no chão com ela no início, é quem você vê quando o outro policial se aproxima com a câmera corporal ligada e ela está prestando socorro e tentando ajudar da melhor forma possível. Eu realmente admiro ela porque havia muita coisa acontecendo ali. E então a policial teve que ir, sabe, buscar o desfibrilador e ainda pensar sobre
Como a cena do crime estava, por isso é realmente fundamental nesses tipos de casos que várias equipes respondam, porque há coisas que elas precisam fazer que o público pode não perceber. E neste caso em particular, eu só quero destacar algumas coisas que foram realmente importantes. Como você disse, os vizinhos estavam lá para apoiar. Eles não estavam causando confusão. Eles não estavam descontrolados. Então, os vizinhos estavam calmos o suficiente e prestando apoio, de modo que a polícia não precisou se preocupar com o comportamento deles e pôde focar nas questões críticas. Além disso, eles precisavam se preocupar se o agressor realmente tinha ido embora. Porque se você perceber, à medida que a situação se desenrola, alguém do serviço de atendimento móvel de urgência quer saber o agressor realmente foi embora, porque não tinham certeza se a pessoa ainda estava por perto, rondando a área. E eles também querem proteger a cena do crime, porque a coleta de evidências é realmente crucial. Mas então eles precisam realizar as medidas de salvamento. E é por isso que você vê uma... Sabe, a policial, ela está lá embaixo fazendo, sabe, as manobras de salvamento. Outra pessoa precisa ficar de pé, ainda ser responsável e manter a consciência situacional, porque ela estava focada nisso. E a consciência situacional é realmente fundamental para garantir que os policiais não estejam se colocando em perigo, especialmente quando há armas de fogo por perto. E porque, sabe, ele tinha atirado nela 7 vezes... E houve uma certa confusão sobre conseguir reunir algumas das evidências e mantê-las no lugar. Isso foi confuso. Espero que isso não cause nenhum problema para a acusação, porque, claro, a equipe de defesa vai receber essa parte das evidências. E o trabalho deles, como equipe de defesa, é encontrar falhas em qualquer parte do que puderem, inclusive no que estava acontecendo na cena do crime. Bem, talvez alguém tenha adulterado isso. Talvez algo tenha acontecido com isso. Então, é muita coisa acontecendo nesses tempos. E eles realmente precisam manter o foco na vítima, na segurança dela e na cena do crime. Elas precisam fazer tudo isso simultaneamente. Sim, parece que muita coisa acontecia ao mesmo tempo. Mesmo sem o suspeito na cena quando a polícia chegou, havia confusão e agitação, pois tentavam salvar Star Michael Tucker. Ao descobrirem que ela tinha uma filha, surgiu a preocupação de outra possível vítima, mas felizmente a criança está bem. De modo geral, ao conhecermos os fatos desse caso, é realmente horrível. Quero dizer, nós cobrimos muitos casos horríveis, terríveis e brutais todos os dias, mas esse, em que você atira várias vezes na sua namorada, atira nela várias vezes e, além disso, ainda a atropela depois de fugir, supostamente fugindo no carro dela. O que você acha da crueldade, da audácia e dos detalhes brutais desse caso como um todo? Sabe, quando comecei a analisar os mínimos detalhes, fiquei pensando o que estava acontecendo no relacionamento deles. Isso que ela deixou passar ou ignorou, que as pessoas, a família ou os amigos deixaram passar ou ignoraram ou não sabiam, e o que as pessoas do bairro deixaram passar, ignoraram ou não sabiam. Por que esses detalhes não fazem parecer que isso aconteceu do nada? Como se ele apenas tivesse acordado e decidido fazer isso. Parece uma escalada de comportamentos, que então se tornou absolutamente violenta, porque atirar em alguém e depois atirar nessa pessoa, alguém com quem você tem um relacionamento na casa dela, e então supostamente pegar o carro dela, porque continuavam dizendo que era o veículo dela e que estava estacionado lá. E então você passa por cima do brinquedo dela com o carro. Mas, novamente, ele é um condenado por crime, o que significa que ele nunca deveria ter tido armas de fogo ou acesso a uma arma de fogo. E, então, entramos em toda uma outra dinâmica de violência doméstica e posse de armas de fogo, porque a arma pode não ter sido dele, já que ela estava nas Forças Armadas. Então, ela teria acesso a armas de fogo. Provavelmente, ela tinha uma arma de fogo. Pode ter sido dela. E o fato de ela estar em um relacionamento com alguém que legalmente não deveria apenas não ter acesso a uma arma de fogo, mas não deveria ter
uma de jeito nenhum. Então, quando entramos nessas dinâmicas de com quem nos relacionamos, precisamos realmente pensar na nossa segurança, mas também se estamos sendo cúmplices. E eu não estou culpando a vítima, mas quero que as pessoas entendam o que é cumplicidade, que você não pode. Se alguém não deve ter uma arma de fogo ou estar perto de armas de fogo, você precisa pensar em como lidar com isso na sua vida, no que elas podem ter acesso e no que elas podem. Sim, inclusive pelos relatos. Quando fiz a matéria semanas atrás, vimos que elas nem namoravam há tanto tempo. Acho que foram talvez 4 ou 5 meses no máximo. Não era um relacionamento de anos. Então, talvez, na verdade, a estrela Michael Tucker talvez nem soubesse sobre o passado criminal dele, ou talvez nem soubesse que ele tinha esse lado perigoso. Porque parecia, sabe, pelos relatos que vimos antes, que talvez tenha sido apenas um relacionamento muito controlador e que havia a possibilidade de que ela estivesse realmente tentando sair do relacionamento antes dele, supostamente, atirar nela no estacionamento do próprio condomínio dela. E eu sei que a questão da arma ainda está meio indefinida em relação a quem pertencia, mas eu gostaria de saber, Sony, sua opinião sobre se você acha que isso foi premeditado ou se você acha que isso foi realmente, sabe, e eu odeio dizer, um crime passional. Porque sinto que isso meio que diminui a gravidade do que aconteceu, mas você acha que isso foi planejado e premeditado? Ou acha que foi, sabe, um momento de julgamento, mas um momento em que ele supostamente perdeu o controle? Bem, sabe, eu não conheço todo o histórico dele, então não posso afirmar, mas ele tem um histórico suficiente para dizer que era um agressor perigoso. E nesse caso, seja porque ele perdeu o controle no momento ou se ela estava tentando deixá-lo, então isso pode ter sido um pensamento premeditado que acabou se tornando ação. E eu digo isso porque as pessoas precisam entender. Alguém que te controla, seja de forma sutil ou explícita, se tem esse tipo de padrão de comportamento, e claramente ele é um agressor muito perigoso de qualquer tipo, então alguém como ele já pode ter pensamentos constantes de que não vai deixar essa pessoa ir embora por nenhum motivo, em nenhum momento, então isso seria algo premeditado no sentido de que ele já sabe que se alguém tentar deixá-lo, ele vai fazer algo prejudicial. Agora, se ele iria até o extremo como fez, talvez não, mas claramente eu nem sabia. Obrigada pela informação de que eles não estavam juntos há tanto tempo. E isso é ainda mais horrível, saber que tudo ainda era tão recente. Sabe, 4 ou 5 meses, você ainda está naquela fase de lua de mel, tudo bonitinho. E para ele fazer isso, ele é alguém claramente perigoso, letal e que não pode estar nas ruas em nenhum momento, em lugar nenhum. Isso foi horrível. E o filho dela. Sim, com certeza. E, sabe, no geral, sabemos que ele está enfrentando acusações estaduais, acho que no Alabama e na Flórida, e agora também está enfrentando acusações federais. Você está surpresa por ele estar enfrentando todas essas acusações diferentes e todas essas diferentes instâncias judiciais, quero dizer, acusações estaduais e federais todas juntas ao mesmo tempo? Não, porque é assim que precisamos garantir que ele seja processado em algum lugar. Ele não pode cometer um crime no estado do Alabama e não ter consequências. Ele não pode cometer um crime na Flórida e não ter consequências, e não podemos continuar minimizando a violência doméstica como se não fosse algo federal. Sabe, a lei de violência contra a mulher é uma lei federal. E muitas vezes as pessoas acabam menosprezando a violência doméstica como se fosse, não é tão sério, mesmo que pessoas sejam assassinadas constantemente. E a gente vê isso muito, é minimizado como se não fosse tão sério quanto outras coisas. E realmente é. Então, fico feliz que eles estejam tratando esse caso que envolve várias jurisdições, vários estados, e juntando tudo, garantindo que ele seja processado em ambos os lugares e depois processado em nível federal.
Agora, os estados podem retirar as acusações, mas eu espero que eles mantenham, porque assim ele pode cumprir pena no estado do Alabama, garantir que ele cumpra toda a pena lá, depois cumprir a pena no estado da Flórida, garantir que ele cumpra lá também, e depois seguir adiante. Assim, ele pode ter essas acusações consecutivas para garantir a segurança da comunidade, impedindo que ele seja solto novamente. Vamos aguardar o julgamento federal dele no próximo mês. Sonny Slaughter, muito obrigado pelo seu tempo e visão sobre o caso. Aprecio muito. Muito obrigada por me receber e por realmente dar destaque a esse caso em particular, porque ele é realmente hediondo. Que ela descanse em paz. É um caso hediondo e fico feliz que o filho dela esteja bem. Pensamos em toda a família. Sonny, obrigada pelo seu tempo hoje. O julgamento federal de Charles Carson Dowdy começa em 20 de outubro. Ele também foi acusado de homicídio na Flórida e tem outra audiência estadual em 25 de setembro. Obrigada por nos acompanhar no Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner.